Fala, turma, mais um episódio aqui do Webcast, foi sensacional com meu amigo Matheus. O que você achou, irmão? Foi incrível, a gente falou aqui sobre negócios com uma missão, upskilling, reskilling, como que você vai sobreviver nesse mundo que muda tanta coisa, como que dados, inteligência e tecnologia é parte do básico bem feito de toda empresa que vai avançar nesse tempo agora. Genial. Roda a vinheta, bora pro episódio. Wait, hold up. Cal G. Yeah, I got a God, don't change, but it's DJ. No, yeah, 10,000 reasons I can believe them all. God so good, say less, I'm breathing. 10,000 reasons. H-E-A-K to the second Cal level. G. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Webcast. Estamos de volta, tinha um tempinho aí que eu não estava gravando, com a agenda mega corrida, mas sempre bom estar com vocês aqui. Obrigado mais uma vez por todo mundo que vem apoiado, mandando mensagem sobre todos os episódios que a gente vem fazendo. E hoje, prepara papel e caneta aí, eu tenho certeza que você vai ser muito inspirado pela conversa de hoje. Estou bem ansioso para a gente ter esse bate-papo que demorou para a gente encaixar as agendas e hoje deu certo. E de verdade, você que ainda de repente por algum motivo não é inscrito, aproveita, clica aqui embaixo no se inscrever, tanto no YouTube, segue aqui no Spotify também, dependendo de onde você estiver assistindo, vai dar um apoio incrível aí para continuar crescendo e espalhando essa mensagem do Webcast. E deixa um curtir aí também, dá um like no vídeo, isso com certeza vai ajudar o YouTube também a espalhar mais a mensagem. E você que já vem apoiando, mais uma vez eu te agradeço e vai ser incrível o bate-papo hoje. Eu vou apresentar o nosso convidado, como sempre, que ele é CEO da Magnotech Gestão e advisor de estratégia e negócios em empresas muito relevantes, vasta experiência na Sambatec, liderou crescimento exponencial de vendas e reposicionamento estratégico, especialista em transformação digital, crescimento empresarial, construção de ecossistemas digitais, vai ser bem legal a gente falar disso, formação em transformação digital pela Haas School of Business e outras qualificações renomadas. Ele é reconhecido por suas contribuições significativas no desenvolvimento de projetos de inteligência artificial e consultorias estratégicas. E não poderia deixar de mencionar também que ele é líder de GC, que é um grupo de crescimento da Lagoinha Alphaville, e eu sou muito inspirado por ele e acredito que ele vai, com certeza, pôr muitos bons insights aqui também. É um homem de Deus incrível. Seja muito bem-vindo, Matheus Magno. Muito bom ter você aqui, irmão. Muito bom, meu amigo, uma honra poder estar aqui, além de amigos aqui, irmãos, poder aprender com você hoje e a gente poder conversar um pouco, sobre posicionamento empresarial, liderança, mercados, Boa. Quantas mudanças aí. Tamo junto, vamos para cima. Vamos pra cima, muito bom. E, cara, como um certo clichê aqui do Webcast, e eu gosto de iniciar com uma pergunta, para tudo poder conhecer você, né? Eu já li a sua bio, então, assim, no papel, aparentemente, tem muitas pessoas com certeza que estão assistindo que já te conhecem, mas para quem não te conhece, quem é o Matheus, em essência? Como você responderia? O Matheus. Matheus, ele é casado com a Carolina, ele é um cristão posicionado nesse tempo, durante muito tempo. Isso era um tabu, né? Hoje a gente tem muito orgulho de poder levar uma vida que tem uma perspectiva bíblica e buscar acertar, né? Perfeito, só Jesus é. O Matheus, ele é também bastante curioso, gosta de aprender coisas novas, gosta de criar soluções, gosta de resolver problemas complexos e principalmente de trazer mais pessoas para poder serem impulsionadas em mercados, chamados e aquilo que o propósito de cada um carrega. Glória a Deus, muito bom. E já dando um spoiler, assim, as pessoas que estão nos assistindo acho que vão ser muito inspiradas. Você tem uma trajetória muito impressionante, né, profissionalmente falando. E você também não é de São Paulo, né? Então conta como é que começou esse seu tino para negócio, sua jornada empreendedora e terminando ali, né? Terminando não, porque está só começando, mas como você veio parar em São Paulo, entre aspas. Pois é, a história é interessante, né? Porque olhando um pouco de como a mídia fala da gente hoje e olhando como a gente começou, são duas realidades opostas, né? A verdade verdadeira é que eu tive que começar por meio de um problema. Eu tive um assalto na minha casa que levaram todo o meu quarto. Eu era ali adolescente e tinha o hábito de chamar amigos para poder jogar videogame. Um dado fim de semana, eu viajo para um sítio dos meus avós com meus pais. Quando eu volto, só o meu quarto foi arrombado e levaram minhas coisas todas. Oh, louco. E naquele dia à noite, meu pai vira e falou, eu não vou repor nada. E eu tinha 14 anos de idade, né? Meu Se você Deus. quiser, você vai precisar de dar seu jeito.
como dar o jeito, como dar um jeito, né? E aí começa uma trajetória de ter que responder sobre isso em várias etapas da vida, né? Sempre é importante encarar de frente o desafio e ir para o próximo passo. E você estava em Minas? Isso eu estava em Minas, e em Belo Horizonte. E naquele contexto ali, eu lembro de ter ido, mandei vários currículos, mas eu não tinha experiência de nada e tive uma ideia de ir num shopping, então deixo ali um contato no McDonald's, começa a ser ali, e aí fui chamado. E quando eu fui chamado, começo a entender sobre processos, né? Primeiro que entra, primeiro que sai, qualidade, entender de toda a estrutura, você saber atender cliente, mas também saber limpar banheiro, lidar com construção de processos ali para lidar com a entrega dos hambúrgueres na mais alta qualidade e ser avaliado por isso. Imagina, eu tinha ali 14, 15 anos, naquele contexto. Só que o que acontecia? Como eu morava muito longe do shopping, e eu tinha ganhava por hora ali trabalhada, né? Então, eu pagava para trabalhar, a verdade era essa, né? Então tinha que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, mas eu entendia o valor de corresponder e não ficar parado por meio do problema. Eu lembro da Tá. primeira vez ali que eu acabei repondo, né? Eu lembro que tinha acabado de comprar naquela época, hoje não tem isso, né? Mas naquela época tinha Walkman, então eu tinha acabado de comprar um Walkman porque era tão longe da minha casa, pelo menos eu ia poder ir escutando uma música, né? Enquanto eu ia pro trabalho e tal. Uhum. E aí eu lembro que, assim, nas primeiras semanas, quando eu fui atravessar uma passarela, né, para pegar o ônibus para ir embora e tal, fui furtado, levaram tudo. E eu volto com e falo, ó, pelo menos deixa o meu uniforme para eu poder continuar trabalhando para eu comprar outro. E eu volto lá para dentro do McDonald's e falo, olha, deixa eu trabalhar um pouco mais para que eu consiga estar repondo. E ali eu fico, então, com um desejo muito grande de crescer. E aí eu começo a minha trajetória e, no mesmo período, eu começo ali também a fazer um curso técnico de telecomunicações, que é onde começa ali uma estrutura um pouco mais matemática, mais de engenharia, mais voltada para... E telecomunicações teve um boom, né, ali naquela época. E então eu estava naquele contexto. Passado ali um tempo, eu participo de um processo seletivo para o estágio, para entrar numa grande operadora, e todos os meus colegas de sala também participam, porque eu trabalhava à tarde, né, no McDonald's, estudava de manhã, então era essa a minha dinâmica de vida aí. E aí começa a ideia do estágio, eu passando por tantos desafios ali, cansado com aquilo tudo, não consigo passar no estágio, meus amigos todos passam, eu começo a pensar, poxa, nem para passar no estágio eu estou conseguindo. E a verdade é que aquilo me coloca num outro lugar, que é um lugar de entender que nem tudo sou eu que consigo fazer. Muita coisa eu preciso de Deus me ajudar para que seja feito. Então eu começo ali até aquele ponto a questionar Deus. Deus, todo mundo está passando, eu não estou. E qual é o meu problema? São as indagações naturais de um ser humano que está tentando entender ali o seu contexto, lembrando um adolescente naquela ocasião. Uhum. E a verdade é que, passado ali mais uns meses, eu recebo uma informação que existe uma vaga em aberto e eu entro direto na vaga como uma resposta de oração e começo ali a entrar, ou seja, eu nem passei pelo estágio, já fui efetivado direto, né? E dali, então, eu começo numa parte de análise de sistemas dentro de uma empresa de telecomunicações. Naquela época, Telemar, depois virou Oi. E eu pego aquilo com tanto afinco que eu começo a chegar cedo, sair tarde. E um dado momento, passado alguns anos que eu já estava ali, acontece um convite de muitos profissionais sêniores para poder mudar para o Rio de Janeiro, para poder fazer parte de uma centralização de atividades que estavam acontecendo. Então a matriz era o Rio de Janeiro e todo mundo que era mais sênior estava sendo convidado para ir para lá, e começa um movimento no escritório onde as pessoas começam a dizer, para ir para o Rio eu tinha que ganhar tanto, eu não vou, porque eu vim para trabalhar nessa empresa, isso vai mudar minha vida e tal, e começaram muitos deixaram de fazer os seus trabalhos. Quando eu vejo aquilo, eu começo a pensar, passa suas atividades no sistema para mim, então
porque talvez agora seja a minha grande chance. Você viu a grande oportunidade grande ali. oportunidade. Eu começo então a pegar as atividades dos outros, começo a fazer, a desenvolver, e chego mais cedo e começo a sair muito tarde. E eu começo a escutar várias coisas do tipo, você é muito bobo, empresa não é assim não, empresa daqui a pouco te descarta, você está fazendo isso aí, você tem que cuidar da sua vida, você não entende como é que empresa é e tal. E eu continuo ali entendendo que naquele momento de vida era aquilo que eu tinha que fazer. Um dia, umas 9 horas da noite, mais ou menos, já estava meio apagado o escritório e tudo, veio uma pessoa com o telefone na mão e fala, Matheus, é você? Essa pessoa quer falar com você. Pega o telefone, a pessoa do outro lado, olha, eu sou aqui o fulano, eu sou responsável pela centralização aqui no Rio de Janeiro e eu queria te convidar pessoalmente para você vir também fazer parte desse time. Mas você precisa ir primeiro para Fortaleza, porque a gente acabou tendo que fazer um desligamento lá de várias pessoas e a gente está sem base de histórico lá. Caraca. Bom, nunca tinha viajado de avião, nunca tinha saído de Belo Horizonte, eu não tinha ideia o que era Fortaleza a nível de o que isso representava. E aí ele falou, você topa? Topa. Então, só passar, aí, só um minutinho, volto de novo e falo, 3 horas da manhã seu voo. Naquele dia? Naquele mesmo dia. Meu Deus. Eu saio correndo para casa, pego uma muda de roupa e vou para Fortaleza. Pela primeira vez, pegando um avião, entrando no hotel e começo no outro dia cedo e começo tarde e vou até tarde para entender tudo que está acontecendo naquele contexto ali. E começo a mandar relatórios para o Rio de Janeiro dos avanços, né? E quando, passado 2 semanas que eu estava lá, eu volto para o Rio, então eu recebo, né, uma proposta para poder continuar ali no Rio de Janeiro, só que assumindo agora uma liderança, na primeira vez, assumindo aquela pessoa desconhecida, que era a pessoa que estava fazendo um trabalho sem valor aos olhos de muitos, agora estava sendo convidado para assumir uma liderança nacional na área de desenvolvimento ali, que é a parte de aprovisionamento de serviços, desenvolvimento de plataformas e tal, naquele contexto. E aí, começo então uma nova história. Eu mudo para o Rio de Janeiro e fico lá 5 anos, né? E nesses 5 anos, começar a aprender mais sobre transformar não em sim. Porque quando você está principalmente ali lidando mais próximo da área de negócios, muitos clientes grandes querem customização, personalização e empresas de produto, naquele momento ali, muito momento você quer vender o produto, porque o produto escala, a personalização gera outros tipos de desafios. Então vinha a área de negócio e eu estava na matriz, então estavam todos os líderes de áreas ali, diretores, né, gestores. E quando eu estava na reunião, eu falava, isso tem como fazer? E as pessoas respondiam, não tem. E aí eu lembro que esse líder meu falava, Matheus, estou vendo o que você quer falar. O que você quer falar? Eu falei, eu acho que tem sim, se fizer assim, desse jeito, dessa forma e tal. Podemos testar? Podemos testar. E começa então um capítulo da minha história, que é transformando o não em sim. Então, à medida que você vai transformando esse não em sim, ou seja, o não é o mais fácil de dar, o status quo. Né? O sim é aquilo que vai te cobrar algo a nível de um aprendizado, um esforço diferente, um tipo de entrega diferente. Só que isso também é um habilitador, porque passou a me conectar com a área de negócios que lidava com grandes contas, porque as grandes contas quase todas queriam algum nível de customização. Bom, ali, a minha liderança naquela ocasião, então, cria uma vertical chamada Projetos e Soluções Customizadas, onde agora eu era o responsável por tudo que era fora do normal, tinha que passar por essa frente. E eu passo, então, a responder para isso. E aí cria, então, um caminho para a área de produtos, pensar produtos novos e pensar ofertas novas e gerar crescimento financeiro em outras frentes naquele momento para a Oi. E, bom, dali eu vou, então, recebo um convite para ir para uma área de engenharia e eu começo a aprender, e eu vou para a área de engenharia, começo a aprender sobre olhar soluções do futuro. Então, o que está acontecendo, né, com a Huawei, o que eles estão trazendo a nível global e que pode vir para a empresa, para que vire sistemas e produtos dentro do nosso contexto? O que está acontecendo com a Cisco? O que está acontecendo com os players globais a nível mundo, com tecnologias globais, para que a gente possa. Então, eu tenho essa oportunidade de poder estar de frente com isso e criando ali o que se chama de RFPs, né, que são requisições de proposta, para que a gente possa ir montando possíveis soluções para equipar tecnologicamente uma operadora gigante nacional. Então, por estar ali naquele contexto, com essa bagagem técnica e agora suportando também uma visão mais estratégica do negócio, e tendo passado por esse processo de transformar não em sim, eu vou para a área de novos negócios,
Quando começa ali, os novos negócios são negócios que podem trazer novas receitas, um pouco diferente do core business da empresa. Naquela ocasião, era aumentar o tráfego GPRS, que hoje é o pacote de dados, né? Uhum. Hoje você paga um valor só e já tem acesso ao pacote de dados. Naquela época, se você consumisse o dados, você tinha o tráfego GPRS, isso aumentava a sua conta assustadoramente, mas era uma nova fonte de receita, então tinha um caminho ali que chamava Mundo Oi. Uhum. Então eu acabei cuidando ali uma parte de suportar projetos do Mundo Oi, que eram novos projetos digitais. E eu começo a lidar com várias startups ali, porque essas startups criaram produtos digitais, precisava distribuir, a operadora tinha uma base, a gente construiu ofertas para linkar esses dois mundos e aumentar novas fontes de receita, do que se chama SVA, Serviço de Valor Agregado, dentro da operadora. Bom, aqui eu já tinha uma visão de processo, liderança, construção de novas soluções, indicadores, gestão de projetos. Já tinha vivido muitas coisas muito boas, mas não tinha vivido nada sobre cliente. Nunca tinha visto como é o cliente comprar, o que realmente o cliente quer, como funciona a cabeça do cliente, o que realmente o mercado valoriza ou não valoriza. Então, eu tinha uma visão para dentro, mas não tinha uma visão para fora. Uhum. E aí, eu estava no Rio de Janeiro, e num dado momento, e também numa vida no Rio de Janeiro, muito para fora, né? É uma cidade que tem muito entretenimento, é muito jovem e tal. E eu lembro que um dia, num domingo assim, eu entro na igreja, numa igrejinha assim, que eu já estava um pouco cansado também da repetição da vida só do entretenimento, e eu via que aquilo não tinha a ver com princípios e valores que eu acreditava, mas eu estava vivendo aquilo que eu não acreditava. Porque eu também entendo que o meio, a dinâmica de vida Te influencia, né? influencia, Total. e as suas próprias faltas em outras áreas fazem com que você fique vulnerável, e essa vulnerabilidade faz você viver o que você nem queria viver, mas você é o que está disponível para viver. Então, isso era um pouco da minha realidade fora da empresa. E eu lembro que num domingo eu entro numa igrejinha assim, tipo na esquina, qualquer uma que eu vi, e eu estava tão naquele dia assim vazio, que eu entro e faço só uma oração. Eu falo: Deus, eu sei que eu não posso te pedir nada, sei que eu não mereço nada, sei que eu nem estou numa melhor condição para poder conversar, porque eu não me sinto apto a isso, né? Mas se você achar que eu ainda posso ter uma família, que ainda posso ter um caminho, um destino, eu gostaria de voltar para Belo Horizonte, porque eu acho que eu vou ter oportunidade, pelo menos, de estar mais próximo dos princípios familiares, que eu estava me afastando muito daquela dinâmica. E aí, eu falei: olha, eu prometo que eu vou voltar a ter uma relação mais profunda com o Senhor. Então, baseado nisso, isso foi num domingo. Na terça-feira abrem uma vaga para a área comercial em Belo Horizonte. Na quinta-feira eu volto para Belo Horizonte, nunca mais volto para o Rio, né? Para você. Na mesma empresa. Na mesma empresa. Que loucura. Para você ver o poder, né, da oração em coisas simples que podem gerar um impacto muito grande na sua vida, né? Bom, então vou para Belo Horizonte e começa agora a entrar numa crise, porque a área de vendas é completamente diferente de todas as áreas. Sim. E a área de vendas tem a ver com meta. Se você não bate meta, você é demitido. Você não tem como continuar na área de vendas só porque as pessoas gostam de você. É uma área performática. É igual atacante, se não fizer gol. Não tem, né? Vai ter que trocar. Né? E então agora estava eu lá, e eu lembro que isso aconteceu próximo de um período de carnaval. E nessa época eu comentei, né? E fui lá para uma igreja, tinha um retiro e tal. E eu fui para esse retiro e a galera toda tava lá, tipo, descontraindo. E eu lembro de ter comprado um livro que chamava Vendedor Pitbull. Falei: eu preciso ser esse tipo aqui. Nem sabia o que era isso. Mas, bom, deve ser isso aqui, né? Os livros, as capas, né? As chamadas vendem, né? Uhum. E aí, bom, eu lembro de eu começar a entender ali que o vendedor, ele precisa ter um caminho, como andar de bicicleta. Se parar de pedalar, cai. Né? Eu começo a entender que tem a ver com consistência. Eu também começo a entender que tem a ver com números, metodologia. E eu começo, então, a procurar conteúdos, porque quem vem da área de tecnologia entende de metodologia também, entende de atividades, entende de uma estrutura mais lógica de pensamento. Quando eu encontrei essa visão de metodologia e lógica em vendas, eu começo então a estudar e aplicar, e começo a ter recorde atrás de recorde de vendas, e comecei a achar aquilo incrível, porque então era possível ter um conhecimento novo a partir disso,
como, por exemplo, metodologias, a spin selling, que não é uma metodologia de uma pessoa, né, que fala sobre uma estrutura de conversa, onde você faz perguntas específicas, como perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação, perguntas de necessidade de solução. E essas perguntas geram ambientes que permitem com que o próprio cliente tenha interesse na sua solução, que é diferente de você ser um vendedor ofertador, Sim. né? E eu não sabia disso, então fui aprendendo esse negócio todo. E com esse crescimento, comecei a ganhar prêmio de executivo de destaque uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque eu fui muito novo. Porque na área de desenvolvimento tem isso de prêmio, não. Você constrói, você desenvolve, você fica feliz quando funciona, quando compila. Na área de vendas você está agora recebendo prêmio, você recebe comissionamento, nunca tinha recebido bônus variável por poder entregar mais resultado. Então, começa a entender um mundo novo e ter uma visão mais 360 de gestão. Bom, a partir disso eu vou, então o Headhunter me chama, eu vou para uma outra empresa e monto uma área de canais, né, que é a parte de revenda, representantes comerciais, franquia de serviços, e dali, novamente, a gente tem um crescimento extraordinário. Eu lembro que um dado momento, só para fechar esse tema, quando eu vou para essa empresa, um diretor, ele me chama, ele tinha acabado de chegar, ele falou, olha, eu não acredito na sua área, eu não acho que... Infelizmente, eu cheguei aqui, você já estava, e eu acho que a gente deveria demitir você e contratar 2 mais baratos, que eu acho que dariam mais resultados para a empresa, preciso ser sincero. Minha primeira reunião com ele, Ô, louco. o meu welcome e meu onboarding com ele. E aí, quando ele fala isso para mim, e eu tô lá com uma apresentação com 3 páginas para poder mostrar para ele qual era o meu plano estratégico. Ele falou, olha, né, já ouvi, mas olha, eu tenho 7 anos de experiência nisso aí, não funciona. Eu falei, ok, se você me der 3 meses, a gente conversa de novo. E aí você toma a decisão que for melhor. Porque você tem 7 anos de experiência sem trabalhar comigo. E eu tenho anos de experiência em trabalhar com você. Nós vamos precisar de um tempinho para trabalhar juntos. Uhum. Ele topa. E a história é que não só a gente entrega o resultado regional, como ele me confia mais 5 regionais. Agora a gente abre mais 5 praças para poder fazer o trabalho. E a gente passa a ter mais resultado na área de vendas indiretas do que os hunters, que eram vendas diretas. E ali aquilo passa a ser uma coisa incrível, porque... Não por causa de mim, mas porque existe um processo que, se você for diligente, se você prestar atenção, se você, de alguma maneira, buscar aprender com ele, principalmente voltado a dados, metodologia e processos, se você deixar isso muito claro, você consegue antecipar alguns tipos de quebras que te levam para um crescimento mais previsível e mais escalável. Bom, dali eu recebo um outro convite de um headhunter e aí eu então faço um movimento, né? Aquela empresa não tinha espaço para crescimento, era o que ele me disse, e ele mesmo sugeriu que eu fosse para outra empresa. Então eu fui. E nesse contexto de crescimento, então, acontece uma mudança muito grande na minha carreira, até eu me tornar CEO de empresa de tecnologia, uma empresa que estava passando por um processo muito único ali, que precisava de fazer um turnaround, e aí eu entro como CRO. E dali, então, a gente vira o resultado de faturamento, vira o EBITDA, vira o caixa, monta novas ofertas, novas verticais, começa a crescer a empresa de novo, e aí a gente passa a poder ter espaço novamente para poder competir com outros players. Dali eu começo, então, a pensar em como que a gente faz M&A, e aí começa a ganhar um outro nível de musculatura, de uma visão também de estratégia, de crescimento de negócios, não só agora comercial ou receitas, mas agora uma visão do negócio. Como aumenta o valuation dessa empresa? Qual é o tipo de estratégia para que a gente possa fazer uma saída para um estratégico ou para um financeiro, né? Ou seja, para um tipo de exit, né? Ou seja, de saída, de venda da empresa, na melhor relação de valuation versus o posicionamento daquele negócio. Uhum. E ali eu então passo a trabalhar muito, isso já estou na pandemia, e eu lembro que em 2021, final do ano, eu recebo na minha casa uma revista do Local Web, e na página está dizendo assim, você é um dos 50 nomes para se observar sobre transformação digital no Brasil. Eu falei, tô cansado, trabalhei tanto esse ano, tanta coisa. E eu entendi que, em muitos momentos, você acha que ninguém está olhando, mas o mercado sempre está vendo.
que você está fazendo. O mercado sempre está olhando o que você está fazendo. E não tem a ver com como você se sente ou o que você acha. Tem a ver também com o que você plantou e como os resultados aconteceram em diversas frentes. Em 2022 eu recebo de novo. E aí uma série de outros canais que estão aí na mídia, né, artigos e outras coisas, porque agora a gente tem muito o que contar a partir dos grandes desafios que a gente teve que enfrentar nesse tempo. Isso ainda não era Magnotech, né? Você ainda não estava em São Paulo. Isso. Não. Aqui eu já tinha vindo para São Paulo. Aqui Aí você já tinha vindo para São Paulo, tá? Nesse contexto que eu contei, eu já tinha ido para o Rio, tinha morado 5 anos Sim. lá, dos 5 anos no Rio, depois Voltou eu para Minas, voltei, eu só não depois- peguei a hora que você veio para São Paulo. Isso. Eu vim para São Paulo em 2020. Tá. Era meio da pandemia, né? Nesse contexto todo de reposicionamento de mercado, onde muitas dúvidas, né, pairavam muitas empresas, onde a gente passa a criar ofertas novas. A Magnotech, ela já existe desde 2018. Tá. Quando lá atrás eu comecei a receber muita solicitação de consultoria para crescimento de negócio. Então, muitas empresas começavam a me pedir isso. Em um dado momento, eu abro um CNPJ para poder suportar essa solicitação. Mas eu ainda atuava como executivo. E em vários momentos, essa empresa começa a crescer, a Magnotech, eu começo a lidar tanto com os desafios dos clientes, que aí quando eu me vejo, eu estava dentro do cliente, me fazia uma proposta, e eu ia, e chegou um tempo que eu entendi assim, agora é a hora de poder não ir para dentro dos clientes como executivo, mas para ajudar várias empresas na prestação de serviços de crescimento de inteligência, dados e tecnologia. Então, em 2024, eu volto para a Magnotech e dali a gente passa a poder entregar para o mercado toda a estrutura de inteligência de dados. Muita empresa tem dados descentralizados ou de baixa qualidade. A gente começa a entender que tem uma oportunidade de reposicionamento de estratégia que diz respeito à inteligência, que é conectar esses dados para entender qual o diferencial competitivo, em qual tipo de mercado, com que tipo de produto digital oferta, né, ou produto próprio para que ela possa competir, e tecnologia emergente ou modernização, que aí a gente está falando de olhar toda a parte de inteligência artificial, low code, no code, modernização e refatoração de plataformas ou construção de novos produtos digitais novos. Quando acontece isso, a gente está trabalhando numa série de demandas reprimidas no mercado, porque a maioria das empresas pós-pandemia vão precisar se tornar uma empresa de tecnologia também em algum nível, Sim. porque precisam ser eficientes. Só que muitas empresas de tecnologia que estão no mercado não têm uma visão combinada de dados, inteligência e qual tecnologia para aquela empresa. Tem muita empresa que é fábrica de software e aí ela quer vender a estrutura de fábrica para quem não precisa de fábrica. Às vezes o que você precisa é só de uma estrutura de MVPs mais baratos, mais enxutos, mais inteligentes para testar a hipótese, para que você consiga checar se tem mercados novos. E muitas vezes há um desconhecimento em quando é o tempo para usar cada coisa. Então a gente passa a levar esse tipo de oferta pensando como é que a gente leva não o que o cliente quer só, mas o que ele precisa. A gente começa a ver, a gente precisa fazer um assessment, a gente precisa fazer um diagnóstico, e então a gente começa a entender qual é o tipo de eficiência que é possível ser gerada. E a partir dessa eficiência, qual é o tipo de tecnologia. E o que escala na melhor relação custo, benefício, diferencial competitivo. E nesse lugar a gente começa a atender empresas que atendem varejo. Para você ter ideia, hoje a gente tem uma inteligência artificial que ela está impactando mais de 400 empresas, como Red Bull, Ferrero Rocher, Forte. Forno de Minas e tantas outras, né? Johnson & Johnson. Então, por quê? Porque a gente começou a entender que é possível construir caminhos mais modernos para tirar o trabalho repetitivo, mas adicionar também inteligência, insight, ter uma visão no final do dia de quais são os insights aprendidos por meio daqueles processos, o que dá para automatizar e já automatizar de uma vez para não precisar da empresa ter tantas pessoas fazendo trabalho de baixa necessidade ali intelectual e reposicionando essas pessoas para fazer o que elas fazem de melhor, né? Que às vezes poder ali colocar sua habilitação criativa. Bom, nesse contexto nós estamos hoje e seguimos atuando nessas 3 frentes, né? Então, varejo, saúde, construção civil, logística, indústria, serviços, todos esses segmentos nós estamos suportando de alguma maneira hoje com soluções mais modernas, mais inteligentes e pautadas em dados e tecnologia
IA. Genial, cara, genial. Acho que a gente pode fazer uma parte 2 só pra falar de IA, porque eu sei que o quanto você é fera nisso e o papo vai longe. Eu quero te fazer mais algumas perguntas ainda, principalmente das skills, que a gente tava conversando aqui em off. Vamos deixar pra última essa. Mas, cara, não tem muita coisa boa aqui, né, da tua história. Acho que eu coloquei aqui até aqui, dos humilhados serão exaltados, porque o quanto você foi humilhado ali no Sim. início da tua trajetória, desde os 14 anos, tudo que você sofreu, passou ali e tudo. E a gente sempre fala da dupla honra também, né, nesse caso, porque a tua ascensão depois foi É, extraordinária. E aí, assim, eu transformando o não em sim também, eu gostei muito do paralelo que você trouxe. Anotei aqui também a questão da vulnerabilidade, né, que te faz viver aquilo que você não quer e não acredita. Que é, cara, muito forte isso também, acho que tem muita gente que está escutando que vive isso, né? Passa por isso. E aí eu queria fazer um paralelo, rapidinho, porque assim, não tem como a gente juntar a questão eh, da espiritualidade, da vida de um cristão, com empreendedorismo sem falar do CRI, né? Que é um movimento incrível lá na nossa igreja, que a gente já teve ali Flávio Augusto, Thiago Nigro, Caio Carneiro, passando lá nos palcos e falando um pouquinho, né, da visão deles, mas eu queria entender da sua visão em relação a um empreendedor comum, entre aspas, aquele que faz tudo pela força do braço, e um empreendedor do reino. O que você... isso é muito legal que você falou, porque nem todo mundo que está dando palestras tem um entendimento do reino. Uhum, E uma coisa é o entendimento do império. Você pode ser um empreendedor que crê em Cristo e está construindo um império. Então, a sua mentalidade é você pedir a Cristo para poder abençoar o seu império. E isso é uma revelação. Isso nem é uma coisa que homens podem falar, isso é uma revelação. E tem um lugar de você trabalhar para o reino. No reino você tem outro tipo de perspectiva. Vou te dar exemplo prático. No império é o seguinte, se a pessoa não performou, demite. Por quê? Porque o dinheiro, ele é um ótimo servo, né? Você precisa cuidar dele, etc. Tá certo isso? Até certo ponto, diligentemente, sim. Mas tem pessoas que vão entrar na sua empresa que no reino, elas entram ali porque elas vão ser curadas, porque a vida dela vai ser transformada. E às vezes vai custar dinheiro para você. Mas você vai ter uma experiência de pessoas que tiveram um encontro com Cristo na sua empresa que dinheiro nenhum pagaria aquilo, na história de vida delas. E aí tem a ver com herança e legado. Você quer ser um empresário que entrega herança? Ok, corre para o faturamento, aprende todas as técnicas, acelera o máximo que você pode, que você vai ter herança, você vai receber, é dinheiro. Você quer ter legado? Legado você vai ter que deixar marca nas pessoas. E hoje em dia as pessoas não são marcadas só por performance. As pessoas são marcadas porque elas são valorizadas, porque elas são únicas. Ah, mas isso parece ser uma coisa clichê, parece ser uma coisa, não funciona, no final do dia tem que olhar para o caixa. Sim, você tem que olhar para o caixa, mas você tem que olhar para aquilo que foi confiado a você no reino. Então, tem vidas que quando são confiadas a você, você precisa olhar de um outro ângulo. E como que você vai saber disso? Pelo seu secreto, seu tempo de oração com Deus. Ele também vai te dar clareza, para que você possa não ser enganado em nada. E você entender qual é a dinâmica que você vai estar operando e trabalhando ali. Então, a minha visão é que existe algumas pessoas que são chamadas por uma bivocação. O que é o bivocacionado? O bivocacionado é a pessoa que tem uma vocação ministerial e eclesiástica. Quem é essa pessoa? Aquela pessoa que tem, ali ela vive do ministério, ela vive de pregar a palavra, ela vive da realidade ministerial. Esse é o bivocacionado. E você tem aquela pessoa que ela tem a vocação empresarial. Então ela vive de empreender, de criar, desenvolver oportunidades, de desenvolver mercados, pessoas. O bivocacionado, ele tem o conhecimento, a clareza de que ele é chamado para servir a Deus nos negócios. Então, o que muda? O que muda é que agora o meu CNPJ, o meu espaço, o time não é nem meu mais. Agora ele é de Deus. E aí eu pergunto, Deus, como o Senhor quer? Eu sou um mordomo. Como o Senhor quer que eu lidere? Como o Senhor quer que eu trate essas pessoas? Como o Senhor quer que eu faça? E com esse tipo de pergunta já não é mais o império, não é sobre o que você acha, é sobre o que Deus acha daquilo que você está fazendo. E como você se submete àquilo, biblicamente falando. Então, a boa notícia é que existe um manual do fabricante, que é a Bíblia. Se você ler a Bíblia, se você entender, Total. procurar as informações, você vai entender que tem um tipo de tratamento sugerido na Bíblia. Né?
Mas também é importante você também compreender a sua dinâmica, né, daquilo que você foi chamado no seu empreendimento. Uhum. O que eu tenho visto? Eu tenho visto que tem momentos que Deus faz grandes empresas a partir de homens. Como que é isso? O homem foi quebrado, foi moído. Não estou falando quebrado financeiramente, estou falando de expectativas quebradas, de revisões da maneira de pensar. Ele teve que mudar sua estrutura de pensamento, ele teve que submeter suas coroas, né? E muitas pessoas às vezes falam, Mateus, seu currículo é incrível e tal, e hoje eu entendi que eu tenho que pegar todas essas coroas e falar, então, nada disso é mais relevante do que entender o que Deus quer que seja feito. Isso é uma estrutura de pensamento. Uhum. Em vários momentos eu tenho a oportunidade de ser radical, duro, claro, eu tenho todos os motivos, mas eu tenho uma impressão com algumas pessoas que eu deveria ser mais amoroso, generoso, cuidadoso, porque ela nunca foi amada e no escritório ela vai passar a ser. Sabe o que acontece? Parece que não vai dar em nada, mas tem pessoas que a partir disso elas são ativadas e passam a ser novos líderes, novas pessoas que influenciam e se cria uma cultura nova a partir daquilo. Então não é só trabalho por trabalho. Então, esse é o meu pensamento em relação ao que a gente tem que avaliar nesse tempo. Eu acho que os movimentos de redes de empreendedorismo, rede de empreendedorismo cristãos, é ótimo. Mas qual é a motivação? Não estou dizendo do CRI, estou falando porque tem vários no Brasil. Sim. O CRI é maravilhoso e cada um ali, cada regional também tem a sua maneira de colocar e sempre vai ser maravilhoso. Mas o que eu quero dizer é, quando a gente está ali a nível de palco, né, levando mensagem, inspirando pessoas e tal, isso tem que apontar para Cristo. Porque se isso só apontar para mim, para você, para o palestrante, para o sucesso pessoal, não é para isso que Cristo veio, né? Então a Bíblia diz que é a glória dele. Então tudo que a gente faz é para a glória dele. Então você empreende, você prospera, é para a glória dele. Você gera emprego, é para a glória dele também. Você consegue lidar com adversidades, é para a glória dele. E concluindo esse raciocínio, tem momentos, né, que Deus cria homens a partir das empresas. E aí, quais são os homens de Deus que são criados a partir da empresa? A empresa começa a chacoalhar, começa a ter uma série de problemas. Ele fala, e agora? Vai acabar? Vai. Como é que vai ser? Por quê? Porque ele está sendo treinado em independência, confiança, fé. Ele está sendo treinado em entender que a identidade dele não é o CNPJ que ele lidera. E quando ele passa por esse processo, ele é confiável para Deus, para outras coisas muito maiores. Por quê? Porque não te define o faturamento, o espaço e etc. Por que eu sei disso? Porque eu já tive em vários, já tive em fundos muito relevantes, trabalhando como executivo, e o que valia a performance. E hoje eu vejo que o que valeu para Deus quando eu saí de lá? Um coração sincero, né? Uma pessoa íntegra, uma pessoa que procura, erra, mas procura acertar, procura. Então a minha visão é essa, assim, entender se você é um bivocacionado e se você agora você é chamado para poder olhar sua empresa em princípios e valores cristãos. Então, se você não emitir a nota, é importante emitir. Por quê? Porque é Deus aqui, é com você dar a de César o que é de César, né? E dar a Deus o que é de Deus. Então, é um problema, você não concorda com o governo, eu também, em vários pontos, acho que a taxa às vezes é muito alta, eu acho que às vezes poderia ser diferente, mas eu preciso acreditar que naquilo que eu sou correto, existe também uma obediência que Deus vai me honrar lá na frente. Então isso é um princípio, é um valor. Outra coisa, se você mentia, não mente mais. Você mentia para um cliente, para conseguir um contrato, para conseguir uma coisa, não minta mais, porque ao não mentir, você pode perder clientes, mas você vai ter também um filtro daqueles que confiam em você. Podem ser poucos, mas são aqueles que podem ser leais a você por muito mais tempo, são portas novas que vão se abrir. Isso tudo é correr riscos com Deus, no mundo corporativo, mas é um chamado, é a base, é o que a Bíblia diz. Então eu penso isso, eu penso que estamos num tempo que vai acontecer um avivamento nos escritórios. Pessoas vão para os escritórios como se fosse a necessidade financeira delas, porque elas precisam para sobreviver e tal. E chegando lá, vão encontrar líderes que amam a Deus, e porque amam a Deus, vão amar essas pessoas também. Vão ajudar elas também a ter propósito de vida, vão ajudá-las a ser curadas também, vão ajudar elas a serem reconfiguradas também naquilo que foi deturpado, apontando Cristo na vida delas. A pergunta é, quem são os empresários e empresárias que vão topar ter as suas empresas, né, como igrejas nesse cenário de princípios e valores para poder impactar o negócio no reino? Eu quero fazer parte disso,
né? E estou Genial. pedindo a Deus para poder me ajudar nisso. Muito bom, cara. Sensacional. Eu acho que muitos insights incríveis para quem está assistindo. Gosto muito daquele conceito também, né, de que Deus, né, para cada um que está aqui, como empresário, como empreendedor, que Deus é o sócio, nosso sócio, que seja de cada empresa que está aqui, né, assistindo. E aí no começo, até em off, a gente tava conversando disso, né? Te perguntei, no Magnotech você tem sócio? Ele falou, você falou que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o conceito que eu ia mencionar é justamente esse, né? De que em muitas situações Deus, a parte do impossível é dele e a nossa parte é o possível. A gente também, óbvio, tem que fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente pedir para Deus guiar o nosso passo e não mover os pés também. Mas, você tem alguma experiência, algum testemunho, alguma história, enfim, na tua empresa que você consegue claramente, de repente, trazer, que você viu o impossível acontecer? Tu fez tua parte, mas você viu o impossível acontecer? Sim, quando eu fiz essa mudança, eu estava como CEO, né, de uma empresa de tecnologia conhecida, estava no conselho dessa empresa também, e tínhamos ali todos os anos crescendo, faturamento, e estávamos num momento de muita relevância, falando com muita gente no mercado e tudo. E o que acontece? Nesse momento, em um dia, num grupo de crescimento, numa célula, a gente vai orar e na oração a gente tem uma impressão de que naquela noite era uma noite de entregar Isaques, né? Isaac ali, o filho ali de Abraão, ou seja, aquela história onde é o único Sim. filho, demora para chegar e quando chega ele tem que entregar e tal. E eu me lembro daquilo como se assim, essa noite é uma noite de entregar Isaques, mas lembra, sempre há um cordeiro. E aí eu fiquei com aquilo, né? Achei incrível aquele negócio e tal. E eu tomo então uma decisão naquela noite, na hora que eu sento na cadeira, eu sinto que isso é para mim. E eu tenho que entregar meu Isaac. E eu começo a enxergar, eu tirando meu crachá, eu pegando meus contratos, minhas cotas, tudo isso e entregando, e indo embora. E é muito doido, né? Porque não faz sentido nenhum a nível técnico, racional, não estava tendo um problema, pelo contrário. Não tinha nenhum problema para corrigir, mas tinha um chamado. Então, quando eu faço essa transição, e aqui foi o sobrenatural, né? Eu entrego a troco do nada, só da fé. Eu não tinha um contrato que estava vindo, eu não tinha uma estrutura, um plano, uma coisa, nada. Eu só tinha uma impressão de uma palavra que eu tinha entregar um Isaac, que era uma carreira de 25 anos, que me custou a vida, que foi super complexo para poder chegar até ali, nada fácil. Não teve atalhos, não teve indicações, não teve nada disso, teve esforço, performance. Muito do que foi construído ali era no raciocínio até do império que eu comentei aqui agora. Porque eu não tinha nem essa revelação até ali. E funciona para construir, não é? Só que agora eu estava sendo chamado para outra coisa. E aí o que acontece? Eu entrego e tal. E aí eu recebo um convite para uma palestra de uma rede de empreendedores cristãos. Eu vou nessa palestra. Tinha muito empresário pequeno ali, no aspecto de pequena empresa. E eu estava vindo de uma realidade de construção de soluções para grandes empresas. Então eu sabia que era um conteúdo inspiracional, era um conteúdo relevante, mas de forma prática, não sei se teria algum tipo de oportunidade ali, de comercial, alguma coisa. Então eu fui para servir, só para servir. Bom, aconteceu isso no final desse encontro. Na hora que eu desço ali, uma pessoa vira e fala: gostei muito da palestra, aprendi muito com você e tal, e eu vou te ligar para a gente conversar um pouco sobre uma empresa. Isso já aconteceu várias vezes, as pessoas ligam, querem trocar um tipo de desafio, entender um pouco mais alguma visão de mercado e tal, e eu falei: tudo bem. Bom, a verdade é que então eu falo, era uma empresa desconhecida para mim, só que ali eles têm um problema, e esse problema de tecnologia é muito grande, e eu passo então a mandar uma proposta para poder ajudá-los naquele processo. Bem simples, mas pensei, é uma proposta. Não sei se eles vão ter disposição, interesse, etc., para seguir. Bom, dali eu começo a receber convites e pessoas que lembram de mim de 5 anos atrás, de 7 anos atrás, e falam: Matheus, lembrei de você essa semana, queria que você pudesse me ajudar num projeto tal, e eram coisas que não tinha nada a ver com a empresa que eu trabalhava até então, eram coisas diferentes. E as pessoas começaram a lembrar, e eu comecei a responder, e comecei a fazer uma série de projetos. E isso começou a ter um cliente atrás do outro, um cliente atrás do outro. E eu comecei a viver uma realidade de ver a mão de Deus levantando uma empresa por meio da obediência.
E então, quando isso acontece, muda a dinâmica, que agora eu tenho os contratos, agora eu tenho os clientes, agora eu tenho que contratar o time, agora eu tenho que colocar em prática isso que eu acabei de falar, dos princípios, dos valores, de entender qual é a dinâmica de trabalho, de reposicionar como eu vejo. Então, isso trouxe a gente até aqui. O que aconteceu? A gente passa a ter, antes do primeiro ano dessa virada, um faturamento que empresas que têm 10 anos, 15 anos não têm na sua jornada. Ou seja, Deus quis me mostrar, só eu poderia ter feito isso. Glória a Deus. Só ele. Então isso foi um cenário que foi o quê? Parecia que eu ia perder. Aos olhos do homem eu perdi. Só que aos olhos de Deus, Deus fez com que ele usasse o conhecimento que ele me deu, o caminho que ele trilhou, as conexões que ele também fez, num momento oportuno para habilitar uma nova fase na empresa, na minha vida. E assim a gente está até hoje. Bom demais. Parabéns, cara. Que incrível. Acho que sua trajetória só está começando, né? Que Deus abençoe cada vez mais aí tua empresa, teus negócios, sua família, que você é um cara que inspira muita gente, realmente. Eu acho que mais do que você imagina, né? E liderar também não é muito simples, né? Liderar é um grande desafio, liderar muitas pessoas. Se lidera nas empresas, se lidera no GC, senão você sabe o que eu tô falando. E, cara, para encerrar, a gente poderia ficar horas falando aqui, mas eu quero que você termine com o grande final das skills, das novas skills do futuro, que acho que vai ser muito bom para quem tá ouvindo. Mas não podia deixar de agradecer antes da Shure esse espaço maravilhoso que a gente está aqui, que a gente tem essa parceria de utilizar esse estúdio. E eu sempre gosto de fazer um paralelo com esse, porque a Shure é líder, inclusive centenária, vai ter um aniversário de 100 anos esse ano agora. No mundo de áudio. E a gente sabe, né, o quanto um áudio, uma música pode significar de formas diferentes para cada um. Não quero te influenciar nem nada, mas talvez, sei lá, você vai falar de um louvor, alguma coisa, mas o que o mundo do áudio ou uma música interfere na tua vida? Que experiência você já teve, assim, de repente, sei lá, num show ou em algum evento ou em algum lugar? O que isso significa para você, Para mim Matheus? tudo, porque tem a ver com ativação, né? Eu sou bastante ativado pelo que eu escuto, né? Tem pessoas que são ativadas pelo que leem, né? Então para mim, tanto música quanto podcast, quanto conteúdos, quando eles vêm com qualidade, capacidade de você identificar e ter clareza sobre o que está sendo transmitido, seja em qualquer caminho que seja, como falamos aqui, gera um impacto muito grande de entendimento, de inclusive sentimento, né? A depender de música, ativação, sim, lembrança, etc. Então, eu tenho todos os dias, por exemplo, eu escuto músicas, vejo vídeos, escuto podcasts, cuja a qualidade do áudio é determinante para poder continuar ou não naquela experiência. Então, é assim. Bom demais. Para mim vem muito marcante o Vira Brasil, que foi acho que um espetáculo, né? Marcante para todo mundo. Vai vir o Vira Brasil 26 em breve. E logo, logo nos próximos episódios vou trazer um dos idealizadores lá do Vira Brasil, o Matheus, sabe? Boa. Que também é Matheus, né? Seu xará. E o pessoal fica ligado aí que em breve vai ter detalhes, spoilers, bastidores aí do Vira. Vai ser muito bom. Irmão, uma honra te receber. Acho que nada melhor a gente encerrar falando dessas novas skills. Conta pra galera qual que é a sua visão pro futuro, que a gente estava conversando nesse bate-papo em off aqui no começo. Assim, o ponto principal nós estamos numa era que a gente precisa de ter upskill, né, as upskills e as reskills, né, que é o upskilling e reskilling, ou seja, tem que ter um upgrade nas suas skills e você tem que ter skills complementares. No passado, você tinha uma época que era da especialização, a pessoa era especialista em uma coisa só e era aquilo. Hoje, vou te dar um exemplo prático. Eu sei desenvolver software, eu tenho que saber vender. E antes você tinha o departamento de TI e você tinha o departamento de vendas. Hoje você precisa combinar essas skills. Isso é uma cross skill, isso é um reskilling. Né? E outro ponto você precisa de ter hoje também uma visão, por exemplo, de upskills, né? que são os upgrades das skills. Por exemplo, eu sei vender, ok, então eu preciso também saber vender por canais diferentes. Como é que é isso na internet? Como é que é isso no Instagram? Como é que é isso no YouTube? Como é que é isso no podcast? Como é que é isso? Porque se você não tiver atento a esse tipo de upgrades e de cross skills, né, de novas, de complementariedade, num contexto atual, você passa a ter menos impacto
num mundo que muda as necessidades o tempo todo. E o que a gente vê é, hoje, os empresários contratam pessoas certas para suas vagas, olham os currículos, quando coloca a pessoa lá não funciona. Por que não funciona? Porque o contexto da empresa está mudando e a pessoa não tem skills novas para poder lidar com aquilo. Então você está com a pessoa aparentemente certa, mas não tem um resultado compatível com o que você esperava. Então, o que temos que fazer? Melhorar nossa capacidade de poder aprender continuamente e adicionar o que antes parecia ser muito distante a nível de áreas e aprendizados para que a gente possa ter um nível de complementariedade e impacto nesses desafios no mundo moderno. Genial, muito bom. E isso na Magnotec você atua com isso hoje como consultoria para as empresas e tudo mais? Na Magnotec, o que a gente faz? A gente entra e a gente olha como está a estrutura de eficiência das empresas. Então, olha todas as áreas, né? Como é que está marketing, vendas, operações, os indicadores, e a gente entende toda a estrutura do que deveria ser mais eficiente, fazer mais barato, para poder entregar com menor esforço, maior impacto de resultados. E qual é o tipo de solução? É um processo novo? É uma tecnologia nova? O que efetivamente resolveria? E com base nisso, a gente entrega uma parte que é conhecimento, porque desenvolver projetos é uma coisa, as pessoas saberem lidar com os projetos é outra coisa. Aí entra essa parte de equipagem, um banho de loja do que está acontecendo no mercado, no mundo, naquele segmento, e dali para frente a equipagem tecnológica e técnica ferramental para como lidar com aquilo naquela empresa e em qualquer outro desafio similar àquele, a partir daquele conhecimento. Então, hoje a gente faz essa parte de organizar todo esse processo, equipar as pessoas e já executar os projetos de tecnologia, já entregando os resultados finais para elas também. Muito bom. Quer deixar link, Instagram, alguma coisa? Como é que o pessoal te acha aí? Sim. Pelo Instagram é @Magnotec. Você já vai encontrar lá, né? A mesma coisa no LinkedIn. E se me procurar também, Matheus Magno, tudo junto, sem H, já vai achar. E vai achar bastante coisa do que a gente tem feito. Show de bola. E já chama esse cara aqui também para ir no grupo de crescimento, para você experienciar o que Deus tem feito nesse lugar, que é incrível. É verdade. Isso. Que aí é a nossa estrutura, né? Porque quando Deus está no centro e Ele é por Ele que a gente faz as coisas, então a gente passa a ter um crescimento em conhecê-lo e poder caminhar no propósito que Ele tem conosco, né? E para nós. Show de bola. Obrigado mais uma vez pela presença, irmão. Volte sempre. Tamo junto. Galera, tenho certeza que foi inspirador demais. Eu anotei muita coisa aqui, tô com a cabeça aqui a milhão e, foi incrível, maravilhoso. E espero de verdade que isso tenha tocado o teu coração também. Se você não é inscrito ainda, clica no link que está aqui embaixo, é de graça, não custa nada para você se inscrever e ajudar o canal cada vez mais a expandir e espalhar essa mensagem. Manda esse link para quem você ama, tenho certeza que essa mensagem vai ser incrível. Deixa um curtir aí também no link, né? Dá um like para o YouTube espalhar mais a mensagem. Tamo junto, até o próximo episódio. Ótima semana abençoada para você. Tchau!